Eu e minha mãe tínhamos acabado de mudar de casa e a gente estava bem feliz, porque agora era apenas eu e ela. Meu pai e a minha irmãzinha, eles tiveram um acidente de carro e os dois vieram a óbito. E a minha mãe e eu ficamos sozinhas, apenas nós duas. Então, como na casa antiga era uma casa que trazia muita memória positiva para minha mãe, ao mesmo tempo trazia muita memória negativa, porque foi lá que ela e o meu pai viveram os melhores momentos e aquilo machucava ela, machucava muito. Mas a pior parte é que eu sempre tive um diário e eu escrevia tudo dentro desse diário, tudo, todos os meus segredos, os meus sonhos, os meus planos, traumas, medos. Era minha caixinha de revelação interior, só minha. Teve um dia que eu fui pra escola e quando eu voltei, eu tava super feliz porque era escola nova, casa nova. A gente nem tinha terminado de desembalar as coisas ainda, tinha caixa espalhada pela sala inteira. Eu vi minha mãe sentada em uma das caixas, chorando, com meu diário na mão. Eu fiquei desesperada, eu cheguei e a minha mãe olhou pra mim e ela tava chorando muito e ela deixou o diário de canto e ela entrou dentro do quarto, ela fechou a porta e ela ficou lá chorando muito. E eu entrei em desespero, meu coração veio na boca, eu não sabia o que tinha acontecido, mas ela tava com o meu diário. E quando eu peguei ele, que eu vi a parte que ela tava lendo, foi a parte do dia da morte do meu pai, sabe? Porque depois que a minha mãe e meu pai tiveram a minha irmãzinha, minha vida mudou completamente. Eu sempre fui muito mimada. E depois que ela veio, tudo mudou na minha vida. Tudo era ela em prioridade. Eu não entendia que criança precisava de 24 horas de atenção. Eu também precisei quando era neném. Eu não entendia, porque essa atenção era completamente minha. Então eu tinha raiva dela. Eu não gostava da minha irmã. Eu não tratava, eu não falava nem que ela era minha irmã, eu chamava ela pelo nome dela. Sabe? Não, nunca falava assim: "Ah, minha irmã". Eu falava: "Ai, a fulana". Sabe? Porque eu realmente tinha um ranço dela, eu não gostava dela. Teve uma vez, no dia do acidente, eu tava no cinema com umas amigas. E eu lembro que todas as minhas amigas ligaram pros seus pais pra poder ir embora. Eu liguei pra minha mãe e ela falou que tinha um compromisso e que ela não podia me buscar e pediu pra ligar pro meu pai. Aí eu fiquei com muita raiva dela falar que não podia me ligar e liguei pro meu pai. Quando eu liguei pro meu pai falou que não tinha como sair de casa porque tava com a bebê pequenininha e que tinha que ligar pra minha mãe. E eu falei pra ele que eu tinha ligado pra minha mãe pediu pra ligar pra ele. Ele disse que ia ver e depois e que daqui a pouco me retornava. Esse daqui a pouco foi 30 minutos. Eu fiquei com muita raiva. Todas as minhas amigas foram embora, foram pra casa e eu fiquei lá no shopping sozinha. E eu tava com muita raiva de esperar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei com muita raiva de esperar. E depois de meia hora, ele me ligou falando que tava indo me buscar. E eu pensando que ele tava na porta, sei lá. E aí eu fui acumulando aquela raiva dentro de mim, sabe? Eu tava com muita raiva. E aí quando passou uns 20 minutos depois, cara, 40 minutos, 50, né? 50 minutos que eu tava esperando meu pai chegar, ele me liga falando que chegou. E eu fui, entrei no carro. E eu entrei já disparando ódio e eu falei um monte de coisa. E meu pai sempre foi uma pessoa mais calma. E aí ele pegou e falou pra eu parar de gritar. E eu tava gritando muito e eu tava de cinto de segurança, sabe? E aí eu fui e comecei a falar que vocês, essa bebê de vocês, eu tenho ódio dela. E aí eu comecei a falar que eu tinha raiva da minha irmã, que eu odiava ela, que ela só veio pra acabar com a minha vida. E aí ela tava no bebê conforto atrás, né, do meu lado. E aí acaba que o meu pai, ele foi virar pra trás pra poder conversar comigo. E aí ele tava no meio do trânsito e quando ele olhou pra trás, um cara buzinou. Eu fui tudo muito rápido. Eu só sei que o cara buzinou. Quando meu pai olhou pra frente, meu pai virou o volante pra não bater de frente com o carro e meu pai bateu de lado com uma árvore. E na hora eu só lembro que eu acordei no hospital. E depois que eu acordei no hospital foi muito feio o acidente, porque meu pai ele tava numa velocidade mais alta. E aí a minha mãe tava na beirada da cama e ela tava chorando muito. E ela me disse que o meu pai não tinha resistido, que minha irmã, por ser recém-nascida, qualquer bacadinha, qualquer coisa poderia tirar a vida dela. E ela tava na UTI.
E aí eu fiquei desesperada, só de ter perdido meu pai eu já fiquei desesperada, eu não tava nem conseguindo entender o que tava acontecendo, mas eu tava com feridas leves, porque eu já era mais adulta, eu tava de cinto de segurança, e o lado em que bateu foi o lado que tava o carrinho do bebê conforto da minha irmã, então atingiu mais ela, entendeu? E o meu pai, como tava sem cinto, ele voou pra fora do carro, e aí ela tava em desespero. E aí a gente teve que sair, a gente teve que passar por todo aquele processo, foi muito triste. E a minha mãe, ela me perguntava o que tinha acontecido e eu falava pra ela que eu não lembrava, porque eu não queria contar pra ela que eu tava brigando e que eu tinha culpa disso, sabe? Que, tipo, de certa forma eu tive culpa, porque eu tava gritando, eu tava com raiva, eu tava quase que beliscando a minha irmã do meu lado, que ódio era aquele, por que eu tava com tanto ódio, sabe? E eu sempre fui muito, assim... Eu nunca fui muito sentimental, eu nunca fui de chorar, eu nunca fui de expressar os meus sentimentos assim, sabe? De nada disso. Eu sempre fui muito... Eu não sei explicar. E aí, meu pai foi enterrado, foi horrível. Eu não consegui chorar no velório dele, eu não consegui chorar momento nenhum. E aí, passou um tempinho, minha irmã não aguentou na UTI também. Aí minha irmã foi embora, né? Também. Aí quando a minha irmã foi embora, eu senti um peso muito grande. Porque aí sim, eu senti uma mágoa de não ter conseguido falar, pedido perdão, sabe? Eu fiquei muito abalada sentimentalmente, eu não conseguia expressar nada e minha mãe, ela chorava muito. E aí no diário eu contava isso, que a culpa era minha, que fui eu que gritei com meu pai, que eu falei que não amava minha irmã, que eu tava com raiva deles. No diário eu contei tudo, Esse segredo era o segredo mais obscuro que eu tinha, minha mãe não tinha que ter lido, então aquilo me fez muito mal. E quando eu vi, eu tremi tanto e eu comecei a rasgar todas as páginas do meu diário. E aí eu bati na porta do quarto, pedi pra minha mãe conversar comigo, pelo amor de Deus. E aí minha mãe abriu a porta do quarto e sabe o que ela fez? Ela me abraçou e ela começou a me beijar e eu não entendi nada do que estava acontecendo. E ela foi e me contou outro segredo também. Ela me disse que quando o meu pai e a minha irmãzinha se foram, naquele dia, eles estavam passando por uma crise financeira muito forte, eles não estavam conseguindo pagar as contas, eles não sabiam o que fazer. E o chefe dela falou pra ela que se eles saíssem pra jantar juntos, ele daria pra ela um cargo, uma promoção que estava tendo na empresa pra ela subir de cargo. E automaticamente o salário dela subiria. E que ela falou pro meu pai que era uma reunião e ela não chegou a contar pro meu pai que era sobre isso, sabe? Então aquele dia ela não pôde me buscar no cinema porque ela também estava fazendo uma coisa que não era para ser feita. E aí ela se sente muito culpada também por ter enganado meu pai, né? Porque ela perdeu tanto o marido dela quanto uma filha por conta de uma promoção, por conta de dinheiro, sabe? E que ela também carregava esse segredo dentro dela. Então que eu não precisava sentir essa culpa tão forte dentro de mim. E aí eu falei pra ela que... Eu falei assim, mãe, você acha que eu e você somos culpadas de ter perdido a nossa família? E ela fala que de certa forma ela se sente culpada, mas ela também pensa que se era a hora deles irem embora, eles tinham que ir. Mas depois disso, eu e minha mãe começamos a ficar muito mais unidas, muito mais amorosas, muito mais parceiras, muito mais amigas e fizemos um pacto de nunca contar pra ninguém isso que aconteceu. Mas tem um exemplo de uma coisa que eu acho muito legal dentro dessa história. Tem vários, né? Que as escolhas erradas, como as da minha mãe, pode ter uma consequência muito forte, né? Que ela fez uma escolha e automaticamente a consequência disso foi a perda da família dela. Porque ela estava, querendo ou não, trocando uma eternidade por um momento. E o meu foi a raiva, o ódio, o desprezo, como eu tava desprezível naquele dia, como eu sou desprezível, como eu me olhava no espelho e falava, você é um nojo, garota, por isso que ninguém gosta de você, por isso que ninguém se aproxima de você. E eu despejei isso em cima da minha irmã e automaticamente afetei o meu pai e eu trouxe a morte deles. Então, isso me fez ser mais dura, me fez ser mais forte e automaticamente fria, sabe? E me dói muito lembrar disso.
mas fica sempre um exemplo. Tá com raiva, respira, sabe? As coisas deram errado, pode ser livramento. Você tá passando por alguma dificuldade, espera. As coisas vão melhorar, mas não desperdiça seu tempo com gente que não vale a pena, ou não despeja seu ódio em cima de pessoas que te amam, porque infelizmente a consequência disso pode ser muito pior. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, que história doida, né? Às vezes acontecem umas coisas dessas, a gente fica se perguntando, será? Como pode que isso acontecer? Mas acontece. Eu recebo tantas histórias diferentes de mim, da minha realidade, da minha vida, que pra eu acreditar no começo da minha carreira, eu tinha que ir a fundo, eu tinha que ver foto. Eu ainda faço isso, né? Eu ia no Instagram, eu via foto, eu mandava pra mandar print, eu pedia pra mandar print, tudo que eu podia fazer pra poder enxergar a realidade. E tem muita coisa que a gente não sabe que é verdade. Eu achei essa história diferente e ao mesmo tempo interessante pelo fato das duas terem tido comportamentos ruins e terem resultado nisso. Claro que é legal o fato da mãe dizer que a culpa, se sentem culpadas, mas ao mesmo tempo, se era a hora deles partirem, eles tinham que partir. Mas deixou aí um aprendizado profundo e doloroso na vida delas, para elas nunca mais repetirem o erro e se unirem como família, né? Independente de qualquer coisa. Então, é um exemplo mesmo pra gente ficar sempre em alerta, tomar cuidado com a nossa raiva, com o nosso ódio, onde a gente despeja o nosso desprezo. E se você já passou por alguma história muito doida, se você também tem algo bem profundo, assim, bem obscuro, bem único, me manda pra eu poder contar aqui no canal. Me deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.